Boa noite, queridos, tudo bem? Espero que dê tudo certo. Tô com uma internet um pouco ruim aqui. Se minha esposa estiver ouvindo, vem aqui abrir a porta da sala e fala para os meninos fazerem silêncio, porque eu preciso da porta aberta aqui. Sejam muito bem-vindos. Compartilhem com seus amigos o nosso link, para que eles possam também assistir. Tá bom? Boa noite, queridos. Bom estar com vocês de novo para a gente meditar na palavra de Deus. Vamos chegando e vai compartilhando com quem você acha que poderia estar interessado em ouvir hoje. Vamos falar sobre Atos, quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, a cidade que eu tive o prazer e o privilégio de poder conhecer quando eu fui lá para a Turquia e para a Grécia, né? Hoje é chamada de Salônica, só sem o T. Nós vamos falar um pouquinho de como o Evangelho chegou lá. Legal, então boa noite de novo para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Obrigado a Raquel e ao Ruiter e ao cachorrinho deles, que deu para ver também lá com eles. Muito obrigado, obrigado ao pessoal do Milagre que está sempre disponível em nos ajudar. Bom, então já convido você a pegar sua Bíblia aí e abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós vamos ler esse trecho até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e foram unidos a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agitando ou agindo contra os decretos de César, o imperador no caso, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Vamos orar, queridos, pedir a bênção de Deus para esse tempo aqui nosso. Deixa eu só compartilhar no nosso grupo do WhatsApp aqui. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e que apesar de toda essa situação que temos vivido, nós podemos cantar ao Senhor e podemos ouvir a tua palavra. Que a tua palavra fale aos nossos corações para nos direcionar, para vivermos nesse contexto em que estamos de acordo com a tua santa vontade, Pai. Eu oro pedindo a tua bênção sobre a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um livro muito interessante que eu indico para quem se interessa sobre a missão da igreja, que é o livro do David Bosch chamado Missão Transformadora. É um livro que ele trabalha, o título dá a ideia o seguinte: é uma missão que transforma, mas ao mesmo tempo também ela passa por transformações. E ele vai tentar, nesse livro, fazer uma análise de todas as mudanças que aconteceram ao longo dos séculos, né, na missão da igreja, e propor uma missão para agora. Já é um livro que tem alguns anos, mas ele é muito atual e é muito importante.
E no final da introdução, ele apresenta uma definição prévia do que seria a missão com 13 pontos, né? E eu quero ler 2 desses pontos aqui para nós, para introduzir a nossa mensagem. No ponto de número 10, ele vai dizer que a missão é participar do mundo, é o sim de Deus. E ele diz assim: quando falamos de Deus, isto implica o mundo como um teatro da atividade divina. Isso é Calvino, né? O amor e a atenção de Deus dirigem-se primordialmente ao mundo. E a missão é participação na existência de Deus no mundo. Em nossa época, o sim de Deus ao mundo revela-se em grande medida no engajamento missionário da igreja, no tocante às realidades de injustiça, opressão, pobreza, discriminação e violência. Encontramos-nos em grau crescente numa situação verdadeiramente apocalíptica, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. E onde a violência e opressão, tanto da direita quanto da esquerda, estão aumentando. A igreja em missão não pode cerrar os olhos a essas realidades, já que o padrão da igreja no caos de nossa época é completamente político. Então ele diz que missão é participar do sim de Deus, do envolvimento de Deus com o mundo, e isso é de alguma forma político, não no sentido partidário, mas no sentido de esferas de soberania, né? E ele avança, e no ponto 12 ele vai falar do não de Deus também com relação à missão. E ele diz assim: missão também é o não de Deus ao mundo. Ele diz: sugeri acima que a missão é o sim de Deus ao mundo. Isso foi proposto na convicção de que há uma continuidade entre o reinado de Deus, a missão da igreja e justiça, paz e integridade na sociedade. E de que a salvação também tem a ver com o que acontece às pessoas neste mundo. Ainda assim, ele diz, o que Deus nos proporcionou em Jesus Cristo e o que a igreja proclama e corporifica em sua missão e evangelização não é simplesmente uma afirmação ou ratificação do melhor que as pessoas podem esperar neste mundo em termos de saúde, liberdade, paz e libertação de carências. O reinado de Deus é mais do que o progresso humano no plano horizontal. Assim, se por um lado sustentamos o sim de Deus ao mundo como expressão de solidariedade cristã com a sociedade, também temos de confirmar a missão e evangelização como o não de Deus, como expressão de nossa oposição e conflito com o mundo. Se o cristianismo se funde com movimentos sociais e políticos ao ponto de identificar-se completamente com eles, abre aspas para um outro teólogo Moulton que ele cita, a igreja tornar-se-á mais uma vez o que se chama de religião da sociedade. Mas pode a igreja do crucificado de Nazaré tornar-se uma religião política sem esquecer-se dele, de Jesus, e perder a sua identidade? É uma pergunta que ele faz. É uma pergunta retórica e a resposta é não. Dessa forma, o David Bosch fala que, entre outras coisas, a missão da igreja é participar do sim de Deus ao mundo, ou seja, se envolver com o mundo e com as necessidades do mundo e tentar atendê-las de acordo com o evangelho. Ao mesmo tempo, a missão também é o não, é participar do não de Deus, ou seja, é um conflito, é uma oposição às forças do mundo, sejam elas principalmente políticas. E foi isso o que aconteceu lá em Tessalônica, de acordo com o texto que nós lemos de Atos capítulo 17, versículo de 1 a 9. O texto então começa dizendo, versículo 1, que Paulo passou por Anfípolis, por Apolônia e chegou até Tessalônica. Eles tomaram a famosa estrada romana chamada Via Ignácia ou Via Ignácia, e eles andaram aproximadamente de Filipos para Tessalônica 150 quilômetros. Eles andaram e levaram alguns dias para isso, porque são cidades longe. E o texto no versículo 1 diz que eles pararam em Tessalônica com a informação, porque lá havia uma sinagoga. Então Paulo tinha essa estratégia missionária de
ir em cidades que tinham uma sinagoga para lá ele começar o trabalho missionário. Ao mesmo tempo, Paulo também tinha como estratégia missionária levar o evangelho a grandes centros urbanos, como Corinto, Tessalônica e outras cidades. Porque de lá o evangelho era espalhado para as vilas e cidades pequenas por pessoas que ouviam do evangelho nas cidades grandes. Então, por causa de uma estratégia de Paulo, Paulo para lá em Tessalônica para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, né? É importante nesse versículo 1 o verbo que abre esse texto, né? Porque é o verbo que a gente traduz como tendo passado. É interessante que esse verbo tem só mais uma ocorrência em todo o Novo Testamento, e é lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. A gente tem que lembrar aqui que Atos e Lucas foram escritos pelo mesmo autor, né, que é Lucas, o escritor de Atos e Lucas. Lá em Lucas 8:1 diz assim, a respeito de Jesus ele está falando, né? Aconteceu depois disso que ele, Jesus, andava, ao verbo aí, andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Portanto, o verbo que Lucas usa para abrir esse texto, ele usa lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 com relação a Jesus, é um verbo que na cabeça do Lucas ele quer dizer que eles estavam andando para proclamar o reino de Deus. Jesus andou para proclamar o reino de Deus e agora o apóstolo Paulo também andando para proclamar o reino de Deus, que é proclamar Jesus Cristo. Então fica claro que essa andança de Paulo, saindo de Filipos, passando pelas duas cidades, chegando a Tessalônica, tem um objetivo claro na cabeça do apóstolo, que é chegar em Tessalônica e proclamar o evangelho de Jesus Cristo naquela cidade. Agora, como se dá então a proclamação do evangelho em Tessalônica? A gente pode dividir em 3 pontos. A gente pode dividir em, primeiro, a proclamação do evangelho, o conteúdo dele e os resultados. Primeiro ponto. O segundo ponto a gente pode ver a respeito da reação contra o evangelho que acontece lá naquela cidade. E o terceiro ponto é o transtorno que o evangelho traz para esse mundo, principalmente para as autoridades desse mundo. E eu acho que esse texto pode ensinar muita gente no tempo que a gente está vivendo agora no mundo e principalmente no Brasil. Então eu convido você a ficar com sua Bíblia aberta, Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 9, e a gente vai conversar sobre esse texto aqui, tá bom? Primeiro ponto que eu destaco, a proclamação do evangelho e o seu resultado em Tessalônica, versículos 2 a 4. O texto diz assim: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com ele com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta classe. Então o apóstolo Paulo, como de costume, como diz aqui, o verbo, e é um verbo interessante, porque ele tinha esse costume de fazer isso, ele vai para a sinagoga e por 3 sábados, porque os judeus se reuniam, e se reúnem até hoje, aos sábados, na sinagoga. E quando chega alguém de fora, ou pelo menos era assim no tempo de Jesus, né? Por exemplo, quando Jesus chega lá na sinagoga de Nazaré, segundo Lucas capítulo 4, versículo 16, lhe é dado o livro e ele lê e faz uma breve exposição do texto. E é mais ou menos isso que acontece com Paulo lá em Tessalônica. Ele, como de costume, então vai até a sinagoga, ele como um mestre, né, um rabino judaico, ele recebe a oportunidade de falar. Então por 3 sábados, Paulo proclama o evangelho naquela cidade. E é interessantíssimo porque Lucas dá 3 características de como Paulo faz isso, né? Na verdade, ele apresenta o método que Paulo usa e como que Paulo faz. Então, a primeira coisa que ele fala no versículo 3 é que Paulo, na minha tradução aqui está escrito, discutiu ao sábado. A palavra lá, no versículo 3, dá uma ideia de argumentação, ou seja, Paulo foi para a sinagoga durante 3 sábados argumentar com os judeus a respeito de Jesus. Essa palavra, argumentar, tem um peso muito forte na filosofia, principalmente na filosofia socrática, né? Porque Sócrates, ele filosofava conversando com os outros, fazendo perguntas aos seus oponentes, mas não é essa a ideia aqui completamente. A ideia é que Paulo foi e ele apresentou argumentos a respeito de Jesus baseado nas Escrituras. O Novo Testamento não tinha ainda. Então era o Antigo Testamento. Então Paulo, com base no Antigo Testamento, argumentava
a respeito de Jesus, e provavelmente algumas perguntas vieram e ele respondia. E aí no versículo seguinte vai dizer como que Paulo argumentava. Ele usa mais duas palavras. Ele diz assim no versículo 3, explicando e provando. Ou seja, Paulo argumentava explicando e provando. É interessante porque essa primeira palavra para explicar, ela tem a ideia de abrir também, né? Não só explicar, mas de abrir. E tem uma passagem lá em Lucas, lembrando que é do mesmo autor, né? Que vai deixar bem claro o que ele quis dizer aqui. Lá em Lucas, capítulo 24, já no final do Evangelho, Jesus encontra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E Jesus anda com aqueles discípulos durante algum tempo e depois vai para a casa de um deles celebrar a refeição, né? E nos versículos 30 e 31 de Lucas 24, diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, deu-lhe. Então se lhe foram abertos os olhos. Essa aqui tá a palavra, abertos os olhos. E reconheceram, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da frente deles. Na sequência, o texto diz que um olha para o outro desses discípulos e diz assim um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha, a palavra de novo aí, as escrituras? Ou seja, é a ideia de explicar de modo que abre a cabeça e a pessoa fica, nossa, olha que interessante que ele está falando. É isso que Paulo está fazendo lá em Tessalônica. Então ele argumentou explicando, abrindo o sentido para aqueles judeus lá, pelo menos para aqueles que estavam predestinados para a salvação, né? Esse é um verbo. Ou seja, ele explicava de modo a dar entendimento. Já o outro verbo dá a ideia, que não é um verbo, é um particípio, mas a palavra lá usada dá a ideia de você colocar as coisas diante de alguém, né? Tem uma outra ocorrência dessa palavra em Atos que deixa claro o que Paulo estava fazendo. É Atos capítulo 16, versículo 34. Depois que o carcereiro, depois de tudo aquilo que acontece, cura, trata das feridas de Paulo, os leva para casa, né? O texto ele diz assim: então levando-os para sua própria casa, o carcereiro lhe pôs, a palavra aí, lhe pôs à mesa com todos os outros. Ou seja, a ideia aqui é de que ele arrumou a mesa e preparou a mesa e dispôs os alimentos sobre a mesa. Essa é a palavra. Ou seja, quando fala lá que Paulo explicava, provando que Jesus era o Cristo, a ideia é que Paulo colocava diante dos seus ouvintes provas de que Jesus era o Cristo. Ele explicava e colocava provas. Era assim que Paulo então argumentava. Ou seja, Paulo colocou diante dos seus ouvintes provas a respeito de Jesus, certamente citando textos do Antigo Testamento. Dessa forma, queridos, a proclamação do Evangelho lá em Tessalônica é o seguinte: é de forma argumentativa, e Paulo fez isso explicando, ou seja, abrindo o entendimento das pessoas e provando que Jesus é o Messias, né? É o Messias. E aí vem o conteúdo, aí é a forma como Paulo proclamou, né? E o conteúdo do anúncio de Paulo? O conteúdo, lá no versículo 3 ainda, diz assim: que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar. É a mesma mensagem que Jesus fala para os discípulos. Lá em Lucas 24, 46, Jesus, e era necessário. Porque Paulo está indo pregar para judeus lá na sinagoga. Os judeus esperavam o Messias, mas eles esperavam um Messias diferente. Não o Messias que teria que morrer numa cruz, porque a cruz era um lugar de malditos, como diz a lei em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23. Opa, voltamos. E Gálatas faz isso também, lá em Gálatas 3:13. Então, os judeus esperavam o Messias, mas não o Messias que morreria numa cruz. E Jesus é o Messias que morreu numa cruz e não só ressuscitou, porque era necessário. Assim, Paulo prova com os textos do Antigo Testamento, por exemplo, com Isaías 53, com alguns salmos e com a história de Jesus. Paulo linka os dois, ele diz: Jesus é o Messias e era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, primeiro, o método da proclamação, a argumentação com explicação e com provas, né? O conteúdo, qual que é? O Cristo deveria morrer e ressuscitar. Esse é o Messias. E aí, o resultado da proclamação. Há dois resultados que a gente encontra lá no versículo 4.
O primeiro é que diz assim: e alguns dentre eles foram convencidos, foram persuadidos. A gente pode dizer, foram convertidos. E o segundo resultado qual que é? E foram juntados. Dois resultados, né? Aqueles que ouviram a proclamação de Paulo do Evangelho foram convertidos, ou seja, passaram a crer que Jesus é o Messias prometido de Deus. E é interessante aqui que esse é um verbo que ele é passivo. E os teólogos, principalmente aqueles que estudam grego, chamam isso de passivo divino. Porque eles foram convencidos. Mas quem convenceu? Não foi Paulo, foi o próprio Deus que os convenceu. E eles então foram convertidos e trazidos à fé a Jesus. E o segundo resultado qual que é? Diz assim: e eles foram juntados, passivo divino também. Eles não se juntaram, eles não foram juntados por Paulo, eles foram juntados pelo Espírito de Deus. Ou seja, os dois resultados da proclamação é conversão de pessoas e o nascimento da igreja em Tessalônica, né? É interessante que o texto relata que foram convertidos judeus, foram convertidos gregos piedosos, que eram adeptos do judaísmo, mas não tinham dado o passo final de circuncisão para se tornarem prosélitos, e mulheres da alta classe. Tem outros textos em Atos que falam dessas mulheres de alta classe, mas é interessante quando o texto narra sobre essas mulheres de alta classe, porque quando Paulo faz, o texto faz isso, o texto mostra que a pregação do Evangelho em Tessalônica quebrou três barreiras. Três barreiras. Primeiro, a barreira social de gênero, né? De gênero, ou seja, que mulher é isso, que mulher não deve ser tratado. Não, mulheres ouviram e creram no Evangelho de Jesus. Ou seja, a barreira de gênero foi quebrada. Só um parênteses aqui, não tem nada a ver com ideologia de gênero isso aqui, ok? Não tem nada a ver isso aí. Mas a ideia de machismo, né, de mulher não ser considerada digna, não, o Evangelho chega até elas e a salva. Também quebra uma barreira econômica, porque o cristianismo até então ele tinha muita entrada nas classes baixas, né, entre os mais pobres. Agora essas mulheres ouvem do Evangelho sendo das classes mais altas e também são salvas, ou seja, há uma quebra de barreira econômica e também a quebra de barreira religiosa, né? A religião que muitas delas, inclusive o judaísmo, faz uma separação grande entre homem e mulher. Essas mulheres ouviram, né? Uma pergunta que eu me fiz enquanto eu estudava esse texto é como que essas mulheres foram ouvidas? Quando que elas ouviram do Evangelho? Né? Se elas não poderiam participar na sinagoga, talvez tinham um espaço para elas ficarem lá. Mas a resposta que eu encontrei, e a gente encontra isso nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, é porque Paulo fala que enquanto esteve lá em Tessalônica, ele trabalhou com as próprias mãos para se sustentar. Ou seja, ele foi para a sinagoga aos sábados, mas durante a semana ele trabalhava. Certamente trabalhava com couro, que é o ofício dele que vai aparecer lá no capítulo 18. Né? Ele trabalhava então no mercado com couro. Provavelmente pessoas que se converteram ou que foram convertidas, né? Porque lá nas cartas a gente vai ver que poucos judeus foram convertidos, mais gentios. A gente pode concluir que muita gente ouviu do Evangelho não na sinagoga, mas no mercado. Enquanto Paulo estava trabalhando, fazendo as suas tendas, comprando, vendendo, ele também falava do Evangelho e as pessoas foram convertidas por Jesus. E o resultado disso qual que é, queridos? Eles foram juntados a Paulo e Silas. É o nascimento da igreja local. E é interessante que quando o texto dá o nome de Paulo e Silas, deixa claro que eles foram juntados não para a igreja etérea, né, para a igreja espiritual, mas para um grupo de cristãos local que se reúne em Tessalônica. Porque salvos se reúnem como igreja. Não tem outro caminho para nós. Então aqui a gente chega ao final dessa ideia. Primeiro, proclamação do Evangelho. O método, argumentação com explicação e provas de que Jesus é o Messias, né? O conteúdo, o Cristo deveria sofrer, que é morrer, né? E ressuscitar dos mortos, né? E resultado, conversão de pessoas e o nascimento da igreja em Tessalônica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai para
oposição ao Evangelho de Jesus, né? Então, a partir do versículo 5 e no versículo 6 a gente encontra a reação ao Evangelho de Jesus Cristo, ou a proclamação lá. Essa reação pode ser dividida de duas formas. Seguindo aqui os dois verbos que dão que conduzem a ação. O primeiro é no versículo 5, que diz assim: eles incitaram um tumulto. É isso que eles fizeram. E como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso de algumas formas, né? Eles fizeram isso como? Porque eles estavam cheios de inveja, e eles juntaram homens vadios do mercado, né? Eu conheci esse mercado lá em Tessalônica, é lógico que ele não funciona mais hoje, mas como Campinas, se você for no centro de Campinas ali, você vai achar bastante gente à toa lá, né? Pronto para fazer qualquer coisa errada. Lá em Tessalônica não era diferente. Então eles juntaram... Voltou. E eles montaram uma multidão de pessoas e eles atacaram a casa de Jason. Então a primeira reação eles iniciaram um tumulto na cidade, por inveja, juntando homens ruins, maus, né, vadios, algumas versões dizem, criando uma multidão e atacando a casa de Jason. Essa é a primeira reação à proclamação do evangelho lá. E a segunda reação no versículo 6, que diz assim: eles não encontraram Paulo e Silas na casa de Jason. Certamente eles foram escondidos por Jason, né? Então diz que eles arrastaram, esse é o verbo principal aí, arrastaram Jason e os outros irmãos que estavam na casa. E arrastaram para quem? Olha o que o texto diz aí, versículo 6. Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade. Eles arrastaram para os oficiais. É interessante que essa palavra é muito interessante no Novo Testamento para oficiais da cidade. Pode ser traduzida como magistrados ou administradores da cidade, né? A Tessalônica era uma cidade livre, porque lá antes de Cristo, quando Roma estava lutando contra Brutus e Cássio, Tessalônica apoiou os romanos. E os romanos venceram, então Tessalônica se transformou numa cidade livre. Ela não era uma cidade que estava debaixo do governo de Roma. Sim, ela obedecia a Roma, mas era uma cidade livre, diferente de uma cidade que não era livre e estava debaixo do governo de Roma, né? E por isso a administração de Tessalônica era feita através de magistrados, que são esses que são citados aqui, de um senado formado por esses magistrados e de uma assembleia popular. Então tudo isso é citado aqui. O povo vai lá na casa deles, de Jason, traz Jason e monta uma assembleia popular para julgar aquela causa. E eles levam então esses Jason e os irmãos na fé, então já tinham irmãos na fé lá na igreja. Provavelmente a casa de Jason era a casa onde a igreja se reunia. Esse Jason depois ele continua seguindo Paulo, ele é mencionado por Paulo lá em Romanos capítulo 18, se eu não me engano, versículo 40, né? Então já tinha uma igreja lá. Eles levam para quem esses irmãos? Para os magistrados da cidade. Sabe quem eram os magistrados da cidade? Os políticos da cidade. Eram os políticos da cidade. Eram os que tomavam conta da cidade. Eram os que administravam aquela cidade. No final do século XIX, os administradores daquela época, né, de Tessalônica, pediram para tirar um arco que tinha lá na cidade antiga, e até então a palavra que é usada aqui era tida como um erro de Lucas, mas nesse arco encontraram essa palavra com o nome de 5 pessoas que tinham essa função lá em Tessalônica, mais ou menos 5 pessoas que tinham. Eles levaram então os cristãos para diante das autoridades da cidade, né, dos políticos da cidade. Você percebe que tipo de reação tem a proclamação do evangelho? Primeiro, é uma reação de violência, né? Eles criaram um tumulto, juntaram pessoas movidos por inveja, levaram lá e pegaram. E a segunda reação, sabe qual que é? É levar com acusação política contra os cristãos. Por isso que eles procuraram os políticos da cidade. Então, queridos, aqui a gente tem que fazer uma pausa para pensar o seguinte, lá no primeiro ponto.
Nós, como igreja de Jesus, somos chamados a pregar o evangelho de maneira argumentativa, explicativa e provando que Jesus é o Messias. Nós temos que provar que era necessário que o Messias morresse na cruz por causa do pecado humano. Por causa de todo esse caos que o mundo está, de acordo lá com Gênesis capítulo 3, o Messias precisava morrer para que trouxesse perdão para nós. O Messias precisava morrer como homem para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Mas o Messias não precisava só morrer, mas ele precisava ressuscitar dos mortos. E ele então ressuscita, e essa é a mensagem que a gente tem que pregar, e tem que continuar pregando. E o resultado dessa pregação vai ser sempre a conversão de pessoas e o crescimento ou o surgimento de novas igrejas locais. Essa é a nossa função, nós somos um povo da missão. E nós devemos esperar esse tipo de reação, que é violência e reação política. Nós devemos entender que isso é normal. Não achar que a gente vai viver em outro mundo diferente do mundo lá do século I. Muita coisa mudou de lá para cá, mas o coração humano não. O inimigo não mudou. Então é a mesma coisa. Então nós precisamos entender que essas são as reações contra a proclamação do evangelho. O problema da igreja hoje, sabe qual que é? Naquele livro que eu abri aqui a mensagem mostrando para vocês, esse aqui do David Bosch. O problema da igreja hoje é que ela acha que ela é um sucesso. O problema da igreja hoje é que a igreja acha que não passa mais crise. Mas a igreja deve viver numa crise constante, entendendo que ela é o grande fracasso, e no fracasso da igreja que está a nossa força. Por isso, nós precisamos nos preocupar quando nós não temos problemas de violência ou de confronto político. Porque se nós não temos esse tipo de problema, sabe o que significa? Significa que nós provavelmente não estamos cumprindo a nossa missão e proclamando o evangelho de Jesus. Mas vamos para o terceiro ponto, o transtorno que o evangelho causa. Então o texto ele continua a partir do versículo 6, da parte B. E aqueles que levaram a Jason e os irmãos para os políticos da cidade, por assim dizer, eles fazem uma acusação. E a acusação que eles fazem é a seguinte: esses homens que têm causado alvoroço ou têm transtornado por todo mundo, agora chegaram aqui. Que homens são esses? É Paulo e Silas aqui no caso. E a palavra transtornado é criar uma revolta popular contra as autoridades. É isso que significa. E a palavra mundo aqui pode ser traduzida como império romano. Era todo o mundo civilizado naquela época que estava quase tudo debaixo do império romano. A acusação deles é de que Paulo e Silas estavam transtornando o mundo, transtornando o império romano. Algumas pessoas dizem que eles estavam colocando o mundo de cabeça para baixo, mas é o contrário. Porque o mundo ficou de cabeça para baixo desde Gênesis capítulo 3. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado colocou o mundo de cabeça para baixo. O que o evangelho faz é colocar o mundo de cabeça para cima de novo, é restabelecer a ordem. E que ordem é essa? Vem na continuação da acusação deles. Versículo 7, olha o que eles falam. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, que é o imperador, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Pronto. Aqui está a acusação. A acusação é que eles agem de maneira contrária aos decretos de César. Por quê? Porque eles proclamam, é assim que a palavra, eles estão proclamando, dizendo, falando, anunciando, diga se quiser aí, que existe um outro rei, que não César, o imperador romano. E que o nome desse outro rei é Jesus. Jesus é o nome desse outro rei. Essa palavra rei, ela aparece em Atos várias vezes. Só que só nesse texto se refere a Jesus. Ela aparece relacionada a outros reis, a Davi, a Salomão, a Herodes, ao rei Agripa, ao faraó, mas só aqui a Jesus. Sabe o que significa? Atos está dizendo assim para nós.
No mundo de vários reis, existe um rei verdadeiro. E o nome desse rei é Jesus. E é interessante que essa expressão rei, dentro do Império Romano, ela era dada para tipo rei Herodes tal, não para o imperador. Mas ali, no Mediterrâneo, essa palavra rei, ela era entendida ainda como uma palavra que se relacionava, por exemplo, aos reis da Assíria, aos reis da Babilônia e da Pérsia. Ou seja, eram os grandes soberanos desses reinos. E é nesse contexto que os cristãos lá em Tessalônica, liderados por Paulo e Silas, anunciam que o verdadeiro rei não é o imperador romano, mas é Jesus, o rei dos reis. E aqui eles compram briga, queridos. Aqui eles compram briga porque eles vão ser acusados de sedição e de rebelião. Jesus também foi acusado disso pelos judeus, e Pilatos conversou com ele a respeito disso, né? Eu não sei se você lembra lá em João 19, Pilatos pergunta para Jesus, mas vem cá, você é rei? Jesus fala, você que está falando, né? Mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros viriam aqui e me ajudavam. E aqui tem um erro grave que a gente comete. A gente lê que Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, e a gente então descola a nossa realidade com o reino de Jesus, achando que o reino de Jesus diz respeito só às coisas do céu, às coisas etéreas, espirituais só, né, entre aspas, a oração, a leitura da Bíblia e tal, mas que o mundo real, o mundo aqui de baixo, esse mundo aqui que tem o coronavírus, que tem corrupção, que tem problema político, problema econômico, esse mundo aqui não diz respeito com Jesus, é errado. Quando Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, é que o reino dele não tem os valores desse mundo. É que o reino dele não opera como os reinos humanos operam. É diferente, mas o reino de Jesus está aqui porque ele trouxe. E nós devemos avançar com esse reino. E aí a gente lembra da proclamação de Paulo no versículo 3, e parece que há uma incongruência, né? Porque o conteúdo da mensagem de Paulo era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse, né? Morresse e ressuscitasse. Mas aqui a acusação que eles fazem com os cristãos é que eles estavam falando que existe um outro rei. Não parece que existem duas mensagens, né, que Paulo pregava na sinagoga e a acusação que eles fazem? Parece que sim, mas não. Tudo isso é uma única mensagem. Sabe por quê? Porque Jesus é o rei, porque ele morreu e ressuscitou. Por isso ele é o rei. Porque o reino de Deus é diferente dos reinos humanos. Por exemplo, em Apocalipse, o imperador conquista matando. Jesus, o rei dos reis, conquista morrendo. Isso é o reino de Deus. Esse é o reino de Jesus, do qual ele é o grande rei. E essa é a nossa pregação, queridos. A nossa pregação para o mundo é que existe um novo rei reinando. A nossa pregação é que o Messias deveria morrer e ressuscitar. E ele morreu e ele ressuscitou e agora ele é o rei dos reis. Porque toda autoridade lhe foi dada. E baseada nessa autoridade que ele envia os discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos de Jesus. A missão é fundamentada no governo e na soberania de Jesus. Ele é o rei dos reis. E sabe o que me preocupa? Quando eu olho para esse texto, os judeus que tinham a esperança messiânica, ao invés de ouvir a mensagem do apóstolo Paulo pregado por ele lá na sinagoga a respeito do Messias, eles provam que eles são leais ao imperador. Eles levam lá Jasão e os irmãos e dizem assim, ó, eles estão agindo contra os decretos do imperador, e apresentam lá os irmãos para os políticos da cidade. Ou seja, os judeus que deveriam ser fiéis ao Messias, a esperança messiânica que eles tinham, eles são fiéis ao imperador. Sabe qual que é o meu medo? Que a gente está incorrendo no mesmo erro hoje. A igreja tem um rei, um Senhor. E esse Senhor é Jesus. E o coração da mensagem, o coração da proclamação cristã é: existe um outro rei reinando.
E o nome desse rei é Jesus, o Messias que morreu e ressuscitou. E é interessante que, diante dessa confusão aí e dessa mensagem, nos versículos 8, né, e 9, mas no 8, quando os políticos lá de Tessalônica e o povo ouviu essa mensagem, diz o texto que eles ficaram agitados, com medo. Porque esses políticos tinham um acordo com o imperador romano, eles deveriam manter a paz e a lealdade ao imperador romano. Agora vem gente falando que existe um outro imperador, um outro rei. Como é que é isso, né? Essa mensagem dói nos ouvidos dos poderosos da nossa época. Essa mensagem agita os ouvidos e os corações e as mentes dos poderosos da nossa época. Mas essa é a nossa mensagem. Esse é o Evangelho de Jesus. Há o novo rei reinando e nós vivemos sob o governo desse rei. Desse rei. De mais nenhum rei. Desse rei. Esse é o nosso rei. Os valores do reino dele são os nossos valores. O que importa no reino dele é o que nos importa. Os objetivos do reino dele são os nossos. Porque nós somos súditos desse reino e não de outro reino. E a nossa lealdade deve ser a Jesus. E não a outro rei qualquer. Ou a outro governante qualquer. E essa é a nossa mensagem. Há um novo rei. E esse rei morreu e ressuscitou dos mortos. E por isso ele é o rei. E o reino dele é um reino que avança no poder do Espírito, com a pregação do Evangelho, com amor, misericórdia, perdão, paz. Esse é o reino que avança quando seus soldados dão o próprio sangue por amor aos outros, como o nosso grande Senhor e Rei fez. E aqui, queridos, está o coração da proclamação do Evangelho em Tessalônica. Há um novo rei reinando. E da mesma forma é a nossa proclamação. Existe um novo rei reinando. Nós não devemos viver baseados buscando outros reis. Ah, se a igreja brasileira, se os crentes brasileiros gastassem mais tempo anunciando o Evangelho do que defendendo o político, a história seria outra. E aí pessoas ficam desesperadas quando as mudanças políticas acontecem, desesperadas por causa disso. Sabe por quê? Porque estão confiando em homens e não em Jesus. Jesus é o nosso rei, queridos, e nós precisamos nos submeter a ele e viver de acordo com o governo dele. Quero terminar com desafios para nós. Desafios a gente encontra lá nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Quando a gente lê aquelas cartas, a gente encontra vários desafios. E eu vou trazer só alguns para vocês aqui, para nós, né? Primeiro desafio lá em Tessalonicenses 1, 5, 6. Ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. O nosso evangelho, o evangelho que nós recebemos, que nós ouvimos, que nós cremos, não é o evangelho só de palavra, mas é do poder do Espírito Santo. Esse é o evangelho que nós recebemos. E nós vamos viver no poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos viver. Segundo, a transformação gerada pelo evangelho nos Tessalonicenses é testemunhada. E Paulo fala assim: as outras pessoas dizem como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que está vindo. Ou seja, abandonar os ídolos e se voltar para servir ao Deus vivo. Esse é o seu segundo desafio. O terceiro desafio, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, versículos 6 e 7, dizendo: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia. Ou seja, modelo para as pessoas. Devemos nos tornar, por causa da nossa fé no Rei Jesus, modelo de vida para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser como aquela pessoa lá. O quarto aqui, desafio, é um resultado que é descrito no versículo 9. Diz assim: porque partindo de vocês, dos Tessalonicenses, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia.
Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Ou seja, eles se tornaram, aquela cidade se tornou um centro de espalhar o evangelho, de dividir o evangelho, de anunciar, melhor dizendo, o evangelho de Jesus. Se tornaram uma igreja, eles se tornaram uma igreja missional. E por fim, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: por essa razão nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Ou seja, em meio a dificuldade, tribulação, perseverança, devemos mostrar tribulação e perseguição, devemos mostrar perseverança e fé. E fé. E fé. Aqui estão os desafios, e eu acho que esses desafios se encaixam bem, se fundamentam bem numa fala do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Depois que eles foram presos, aí soltos de maneira milagrosa, e eles foram chamados pelos líderes, políticos e religiosos de Israel, que tinham falado para eles não pregarem mais sobre Jesus. Eles não podiam mais pregar sobre Jesus, porque senão eles seriam punidos. A resposta do apóstolo Pedro é essa assim: antes importa, é o mesmo verbo para usado, era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse. Importa, é necessário obedecer a Deus do que aos homens. Quem pensa assim? Vou dizer para você quem pensa assim. Pensa assim quem vive debaixo, sob o governo de Jesus, porque Ele é o Rei. É necessário obedecê-lo, e não aos homens. Não aos homens. Queridos, eu vou para terminar já, mas essa semana eu ouvi uma entrevista numa rádio, um pouco diferente do que a gente costuma ouvir. Era uma entrevista com um cara com uma vida bem legal, espetacular assim, muita criação, um cara que pensa muito, falando sobre o coronavírus e como que vai ser o mundo daqui pra frente e tal. E a tônica da conversa foi que ele acha que a gente tem que mudar, Ele acha que é uma oportunidade para mudar, mas que não vai mudar, e ele identifica, e o cara que estava entrevistando ele também, que há um problema muito sério no mundo. Há um problema grave no mundo, Só que eles conseguem ver, porque eles não têm a revelação de Deus, como nós temos na palavra de Deus, eles conseguem ver a superfície. Então ele fala do materialismo, do consumismo, de tudo isso que a gente conhece, Mas nós sabemos que por baixo disso está o pecado humano. Eles não sabem, mas a gente sabe. Mas já é um bom caminho, Eles reconhecem que tem um problema no mundo e que precisa de uma solução. Sabe o que me machucou ouvindo aquela entrevista? Foi que eles estão procurando uma solução e nós não temos a solução. Nós deveríamos ser a solução. As pessoas deveriam olhar para a igreja, para as igrejas locais vivendo sob o governo de Jesus, e olhar e ver como eles são fraternos, como eles são justos, como há justiça entre eles, como há cumplicidade entre eles. E eles deveriam olhar e vir perguntar, dizer: ei, como é que vocês vivem assim? Nós precisamos aprender a viver desse jeito. E aí nós olharíamos e falaríamos: querido, a única resposta para isso é que nós vivemos debaixo do governo de Jesus Cristo. E assim nós não teríamos uma resposta, mas nós seríamos a resposta. Mas nós não somos. Não somos. Sabe por que não somos? Porque a gente não vive debaixo do governo de Jesus. Nós precisamos viver debaixo do governo de Jesus e anunciar essa mensagem. Eu termino lembrando de uma história bem interessante que eu ouvi, que ilustra bem o que aconteceu lá em Tessalônica. Um missionário americano chamado George Butler, um doutor médico, veio para o Brasil, faz muito tempo já, trabalhar como médico e missionário na cidade de
Garanhuns. Quando ele chegou lá, ele foi hostilizado, porque Garanhuns era uma cidade muito influenciada pelo catolicismo romano e um catolicismo junto com aquelas práticas locais, né, religiosas locais, e ele foi hostilizado pela população da cidade. Mas houve uma grande epidemia, quase uma pandemia, de febre amarela naquela cidade, ceifando a vida de mais de 800 pessoas. E aí o que o Dr. Butler fez? Me hostilizaram, agora estão precisando de médico, vai tudo morrer. Foi isso que ele fez? Sabe por que não? Porque o senhor da vida dele era outro. E o que ele fez? Ele atendeu todo mundo que ele conseguiu e tratou de todo mundo que ele conseguiu. Até o frade salesiano, que era o grande adversário do Dr. Butler lá em Garanhuns, buscou os cuidados médicos dele e ele cuidou do frade, que era o seu oponente principal naquela cidade. E aí o que aconteceu? Garanhuns se transformou num centro evangelístico daquela região, por causa do que esse homem fez. E esse frade tinha um secretário. O secretário desse frade se chamava Constâncio Homero Omenha. Duas netas desse secretário são membros da Igreja Presbiteriana de Novo Campos Elíseos, a Lídia e a Gláucia. Dr. Butler vivia sob o governo de Jesus. E a gente pode sentir isso olhando e convivendo com duas irmãs que são resultado do que esse homem fez lá em Garanhuns. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos concluir com 3 desafios para nós aqui, depois de colocar aqueles outros lá. Primeiro desafio para concluir: viver sob o governo do Rei Jesus, obedecendo a Deus antes das pessoas. O Evangelho é uma ação política, não no sentido partidário, mas no sentido de lealdade última. E nós devemos transtornar o mundo, colocando o mundo não de cabeça para baixo, mas do lado certo agora, debaixo do governo de Jesus e sendo modelo. Esse é o primeiro. O segundo, devemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo, argumentar, explicar, provar, mostrar por que Jesus tinha que morrer, ressuscitar. Nós temos esse conhecimento, não precisa fazer teologia, seminário, mestrado para isso aí não. A gente sabe disso, é o Evangelho. Mas nós precisamos falar com as pessoas, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E o terceiro desafio, suportar tempos de sofrimento em esperança e alegria em Cristo. Estamos vivendo um tempo dificílimo, mas nós devemos manter a nossa lealdade a Jesus, a proclamação do Evangelho de Jesus e viver com esperança e alegria em meio a essa tribulação. Que o Senhor, nosso Rei, nos abençoe e nos ajude a vivermos de maneira correta nesse mundo. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que aconteceu lá em Tessalônica, obrigado pelo que aconteceu lá em Garanhuns, obrigado pelo que já aconteceu em inúmeras cidades ao redor do mundo ao longo da história, e que isso aconteça em Campinas também, Senhor. Que nós vivamos sob o governo de Jesus, o teu Filho, proclamando o Evangelho para a nossa cidade, Pai. Que a nossa lealdade última seja com Jesus, nosso coração esteja completamente compromissado com Jesus, com o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria para ouvir e receber a Tua palavra e sabedoria para viver também. Eu oro ao Senhor e te agradeço em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana, fiquem espertos lá no grupo de WhatsApp, que a gente vai mandar mensagens lá. Vamos começar o nosso grupo de estudo bíblico online na quinta-feira. A nossa reunião de terça-feira continua a todo vapor, é uma bênção participar. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Obrigado pela paciência, pela oportunidade de falar com vocês, espero que vocês recebam a palavra de Deus com a gratidão a Deus e humildade no coração também, tá bom?
Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.